Psicosfera é um tema que nos ajuda a entender uma série de coisas que envolvem os fenômenos espirituais e até mesmo as situações e circunstâncias em que as pessoas se encontram no mundo espiritual. Kardec percebeu a sua ação e deu o nome de atmosfera espiritual. Kardec vai falar que a ambiência fornecida pelos espíritos afins a um grupo, a uma assembleia, cria uma atmosfera espiritual. Depois o André Luiz vai falar do termo psicosfera. E vejam bem, no conhecimento espiritual você pode ter duas posturas: uma postura mais isolacionista e dogmática, muito relacionado à postura religiosa de uma visão de que a doutrina, aquela religião é única e, portanto, as coisas que dela trata só existe nela e pertence ao micro-universo dela, e qualquer coisa de fora é espúria. Essa é uma visão religiosa que ela não se encaixa com o conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita ele está relacionado ao conhecimento da realidade espiritual. Então, quando você tem duas ou três coisas de escolas diferentes que estão falando do mesmo fenômeno, você não pode simplesmente ignorar porque a religião não permite. Isso é uma tradição horrível do Ocidente, né, do dogmatismo e do fundamentalismo ocidental, que muita gente gosta e a gente respeita. Mas para quem gosta de pesquisar e começa a estudar o fenômeno narrado por Kardec de atmosfera espiritual, a gente vai se deparar com um conhecimento também já muito bem trabalhado da egrégora, né? A ideia de egrégora, porque isso existe. A psicosfera, egrégora e holopensene são a mesma coisa. São um conjunto de formas de pensamento, auras, ambientes afins a uma determinada coisa. Podem ser coisas muito positivas, coisas muito terra-terra, e podem ser coisas específicas de uma área, de uma profissão, de um ambiente, e podem ser coisas negativas. Então, o conjunto de pessoas afins criam um bolsão energético ligado àquela coisa. Então vamos explicar por exemplo, a belicosidade, a guerra. No próprio Livro dos Espíritos vai nos falar da condição dos espíritos após a batalha. E eles vão dizer no Livro dos Espíritos que alguns espíritos saem daquilo, né? E alguns continuam guerreando entre si. Pois bem, é justamente isso. É uma realidade espiritual que inclusive a gente se depara em reunião mediúnica, confirmando a informação do Livro dos Espíritos. É comum que numa batalha os espíritos que estão ali por dever pátrio, mas que têm toda uma vida fora, vão buscar entes queridos e outras coisas, e às vezes muitos são resgatados, levados para hospitais do mundo espiritual. Mas pessoas que são muito ligadas àquilo demoram mais a perceber que desencarnaram e ficam retroalimentando aquelas imagens, criando então o quê? Uma psicosfera que, na verdade, como ele está desencarnado e como ele está junto com outros, ele vai criar um bolsão, conjunto de memórias presas
o conjunto de memórias de pessoas presas, no caso da guerra, dos dois lados, criam um bolsão energético. E aí é que está a coisa curiosa. Esse bolsão, ele pode ficar impregnado. É um campo, a gente está chamando de bolsão, é um campo energético que pode ser maior ou menor, crescer ou diminuir. Ele não é uma coisa que é fixa, depende de cada situação, de cada grupo de pessoas. Tem bolsões que duram apenas enquanto a situação X dura. Acabou aquela situação X, aquilo vai desaparecendo. Tem bolsões que a espiritualidade vai trabalhar em cima, já coloca espíritos para renascerem, para limpar aquele ambiente, aquela psicosfera. E tem alguns que duram séculos e até milênios. Então esses campos de psicosfera, ambiente, mantidos pela memória, são também egrégoras, são também atmosfera espiritual, mas que são atmosferas espirituais renitentes e densas, que atraem espíritos afins. Então, quanto mais a ideia ainda contagia pessoas, mais esses bolsões são alimentados. Inclusive, se uma pessoa que viveu muito isso, mas teve outras vidas, reencarnou depois, mas ela ainda cultiva muito isso, ela pode, durante o sono, ir para esses ambientes e reviver. Ela não só revive a vida passada, não. Ela vive como na vida passada. Então aquilo que ela está vivendo não é exatamente uma rememoração, é um atavismo. Ela está repetindo fora do corpo durante o sono, com outras pessoas afins, o que ela fazia na vida passada, porque os ambientes estão plasmados por ela e por outros desde muito. Então imagine uma cena de uma taverna na Viking, e essas pessoas gostam muito, se sentiam muito felizes naquela época, e elas estão sempre, ao longo de séculos, aquelas pessoas que viveram aquele período, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, ainda estão apegadas àqueles hábitos, encarnados ou desencarnados. Então os encarnados durante o sono, presos àquilo, vão para aquele bolsão. E se por acaso, aí que entra a questão da obsessão, né? Se por acaso há desafetos ligados a um desses núcleos, essas coisas continuam, mesmo que a pessoa esteja encarnada, reavivando. Às vezes, o que a espiritualidade faz? Ela tenta dar à pessoa uma camuflagem. Então a vida nova, muitas vezes, vai dar a essa pessoa um distanciamento desses locais. O problema é que hoje você tem, por exemplo, os filmes, as séries, os livros, a internet, que permite que as pessoas reavivam essas memórias. E aí, durante o sono, muitas dessas pessoas retornam e criam esses ambientes. Esses ambientes, gente, são fruto das memórias e do inconsciente humano, plasmando bolsões. Na maioria das vezes, esses bolsões são visitáveis, porque são construções do mundo espiritual. O mundo espiritual é moldável, o fluido cósmico universal, o plano astral do mundo espiritual, ele é extremamente plástico e moldável pela mente humana. Então essas formas de pensamento, elas criam locais e muitas vezes elas plasmam
reavivando aquela memória no próprio ambiente. Não necessariamente é negativo, mas na maioria das vezes essas memórias elas são feitas devido a apegos emocionais. Então eles são terra a terra. Podem não ser algo ruim, feio e mal, mas é algo que atrasa, que mostra o apego do indivíduo àquilo. E todo o apego à matéria terá que ser transcendido um dia. Então, a jornada do espírito é justamente para que ele entenda, ele se desapegue do mundo material e seus condicionamentos. Dentro da hierarquia, o que nos torna um espírito melhor é justamente deixarmos a influência da matéria. E quando a gente fala deixarmos a influência da matéria, é simplista pensar que a gente está falando de bebida e cigarro. Deixar a influência da matéria é todo o condicionamento que nos prende às coisas do mundo. Guerra, sexo, droga, os prazeres, as memórias. É transcender isso, não que isso seja feio e mal, isso é humano. Mas é transcender isso na medida que a gente entenda que as experiências humanas, elas têm um valor educativo e não para que nós fiquemos hipnotizados. As experiências vividas, elas e os prazeres, eles não precisam ser renegados, eles precisam ser usados com sabedoria, com discernimento e com amor. Então, o apego às coisas demonstra um vazio na alma que não está sendo preenchido, e ele vai tentar preencher reatualizando essas egrégoras ultrapassadas, ao invés de tentar acessar os conhecimentos, acessar novas formas de pensar, de discernir. No caso do encarnado, a gente percebe que, volta e meia, ideias do passado são cultivadas por multidões. Então, apesar dos avanços culturais, sociais, políticos que a sociedade do século XXI conquistou, nós percebemos que, volta e meia, as pessoas cultivam o passado, a truculência, a violência, o assassínio, o uso de armas. E as pessoas não percebem que essa justificativa, na verdade, é um autoassédio, uma auto-obsessão. Por que a auto-obsessão? Por que é a auto-obsessão? É a pessoa obsediada pelas ideias do passado que ela não soube transcender. E essas ideias do passado que ela não soube transcender criam psicosferas que retroalimentam e reestimulam, num processo de feedback, essas ideias antigas, fazendo com que, então, tanto encarnados quanto desencarnados fiquem presos a essas ideias. Entender que isso acontece com o encarnado em pleno século XXI é interessante para que a gente perceba como no mundo espiritual isso ainda é uma tônica de bilhões de pessoas. Você ainda vai ter, enquanto nós tivermos ideias egoístas baseadas no egoísmo e no orgulho, tocando as nossas almas, os filhotes do egoísmo e do orgulho, a ganância, o lucro acima de tudo, o apego, a violência, o estupro, o assassinato, as milícias, o tráfico, o roubo, o preconceito, matar homossexuais, matar mulheres, o racismo,
as ideias totalitárias de achar que um grupo de ser humano é melhor do que outros, que existem seres humanos especiais, como na monarquia, que militares são especiais, que reis são especiais. Enquanto nós tivermos essas ideias antigas, que o guerreiro é especial, que o negócio é torturar, matar, trucidar o inimigo, olhar o outro como inimigo, isso tudo, gente, é multimilenar. É uma visão do troglodita que ainda existe dentro de nós. E essas ideias, quando são encampadas por nós, podem parecer inocentes, mas na verdade são ideias dessas egrégoras antigas, doentias, que nos auto-obsediam e deformam a nossa visão da realidade. Você pode até achar que é uma pessoa boa, mas sua visão da realidade é deformada por uma visão demasiado terra-terra. Você pode ser espírita, pode ser católico, pode ser budista, pode ser ateu, pode ser protestante, neopentecostal, teosofista, da conscienciologia, Rosa Cruz, do Seixenoye, mormon, muçulmano. Isso não tem a ver com rótulos, tem a ver com a essência do indivíduo. Valores íntimos. É no valor íntimo. A doutrina espírita, ela fala uma coisa que não é muito bem trabalhada por todos nós. Fora da caridade na salvação. Quando isso é dito, há uma ruptura com a ideia de todas as coisas externas que sempre foram consideradas modelos de evolução, salvação, libertação, iniciação. Quando se diz fora da caridade na salvação, o que se está dizendo é que fora do sentimento de amor não há evolução, não há emancipação. Todos os rótulos, todos os saberes, todas as falas, ficar falando, fazer vídeo, nada disso em si mexe com o que há de íntimo. Eu não me torno espírito superior porque falo essas coisas, porque sei bem o Evangelho, porque decorei o Bhagavad Gita, porque faço meditação, porque tenho clarividência, porque os mentores conversam comigo. Isso são coisas, são ferramentas, são qualidades, são coisas que o ser humano adquire ao longo da sua jornada multimilenar. O que vai nos verificar como nós estamos, são se os valores do amor, como Jesus nos ensinou, são vividos em espírito e verdade, em profundidade do ser. Se isso faz você renunciar a posse, poder, guerra, gana e ter razão. A transcendência da matéria é muito mais exigente do que a gente possa imaginar. Não tem nada a ver com você pregar bem. Não tem nada a ver com você saber itens do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Não tem nada a saber de você ter a Bíblia como uma coisa de chorar quando lê a Bíblia. Ou de dominar as energias, ou de ter clarividência, ou de ter psicografia, ou dos mentores trabalharem contigo. Tem a ver com quem você é em essência, como você olha o mundo. As egrégoras, essas psicosferas, elas nos circundam há multimilênios. Milhões de pessoas, bilhões de pessoas, quando desencarnam, ficam presos a esses bolsões subcrostais. E nós somos ligados a eles, não estamos desligados a eles. Mesmo que nós estejamos bem, nós somos ligados a eles a nível do inconsciente coletivo. Todas as pessoas que não estão bem, que pertencem ao nosso passado, estejam encarnadas ou não desencarnadas, a gente não vai se livrar dessas pessoas. É isso que torna uma pessoa, um ser humano, um mentor espiritual. Quando ele começa a ter consciência da necessidade de ajudar todas as pessoas que estão ligadas a ele, a um grande processo kármico, um grande processo evolutivo, grupal, de uma família espiritual coletiva.
e ele vai ajudar a essas pessoas a se emancipar. E aí você começa a entender a lei do amor, a lei da fraternidade universal. Você evolui ajudando os outros a se emanciparem também. Não há disputa, não há rivalidade, não há competição na evolução. O jogo da evolução é um jogo de ganha-ganha. Você só ganha se o outro ganha. Tem uma frase africana que expressa muito bem isso, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Se você ainda acha que uma pessoa assassinada, você acha justificativas para o assassinato de uma pessoa, para o espancamento de uma pessoa, se você ainda faz vista grossa para estuprador, se você ainda acha que uma pessoa deve sofrer preconceito porque é homossexual, porque tem sexualidade diferente da sua, você ainda está nesse processo atávico de ligação parcimoniosa com essas egrégoras, com esses bolsões doentios. E o que a gente tem visto em 30 anos, mais de 30 anos de reunião mediúnica, é que boa parte das pessoas que vêm pedir socorro a nós guardam esses vínculos ainda muito coesos. E, claro, como o comportamento dessas pessoas naqueles períodos lá do passado não foi ideal, esses vínculos pesam sobre a mente da pessoa, sobre o seu emocional, sobre o seu lado profissional, financeiro, sexual, mental. Então, você tem uma explosão de pessoas com ansiedade, medo, pessoas obsediadas por espíritos, pessoas auto-obsediadas por ideias equivocadas do passado, ideias de violência, tortura, etc, etc. Então a gente vê que esse tema da psicosfera, a gente vai falar aos poucos, nossa ideia nesse vídeo sempre é aos pouquinhos. Então essa ideia das psicosferas que se constroem pela ignorância, elas terão que ser limpas um dia. E todos aqueles que as construíram vão ter que limpar. Não interessa quem tem razão, quem matou quem primeiro, isso é irrelevante. O que é importante é o seguinte: à medida em que você evolui, você começa a falar menos de culpa e mais de responsabilidade, corresponsabilidade. Nós temos a corresponsabilidade de ajudar a todos aqueles que não estão bem a crescerem, a pensarem melhor, a expandir sua visão de mundo. E é isso que a gente precisa começar a se conscientizar. Ao invés da gente se combater uns aos outros, porque pensamos detalhes da realidade espiritual diferente, nós começamos a juntos tecer um processo de educação espiritual coletivo, que leve as pessoas a se emanciparem dessa ilusão que os hindus chamam de Maya, essa ilusão que a influência material ainda condiciona a todos nós. Ok, gente? Ficamos por aqui. Se esse vídeo de alguma forma foi útil, deixa o seu like, compartilha e vamos fazer essa corrente para frente de educação ombro a ombro, tá bom?